Saudações, estudantes! Iniciando um novo bloco em nossa disciplina, iremos discutir os aspectos quali e quantitativos dos sistemas em equilíbrio químico. Para isso, nossa primeira aula está organizada da seguinte maneira. Inicialmente, vamos abordar as questões das reações reversíveis e irreversíveis, passando em seguida para a aplicação das leis de velocidade nos sistemas em equilíbrio, definindo na sequência o que é o estado de equilíbrio para um sistema, finalizando com as definições de constante de equilíbrio e os cálculos a elas relacionados. Ao final, são propostas algumas atividades disponíveis em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, uma reação química é o processo de mudança de uma substância ou mais em outras. É muito comum, quando se discute a diferença entre fenômenos físicos e químicos, dizer que os primeiros são reversíveis e os segundos não. No entanto, existem reações químicas que são irreversíveis, ocorrendo num só sentido, enquanto que existem reações reversíveis que podem ocorrer nos dois sentidos, que nós chamamos de sentido direto e sentido inverso. Para mostrar a reversibilidade das reações, recorre-se a esse símbolo. É possível estimar a velocidade de conversão de uma espécie ou mais espécies em outras. Para isso, utilizamos as leis de velocidade discutidas no bloco anterior. Considerando a reação genérica reversível, temos que a velocidade da reação no sentido direto é dado por essa equação, em que K1 é a constante de velocidade para essa reação, multiplicando as concentrações dos reagentes no sentido direto. O mesmo raciocínio é empregado para a velocidade na reação no sentido inverso, V2, em que agora os reagentes são as espécies C e D, se convertendo em A e B. Assim, nas reações reversíveis, num dado momento, a velocidade das reações inversa e direta serão iguais. A esse ponto, corresponde estado de equilíbrio para um sistema. Desde que o sistema permaneça isolado sem sofrer nenhuma perturbação, a concentração das espécies a partir do estado de equilíbrio não mais irá variar. Graficamente, podemos expressar esse estado utilizando essas duas figuras mostradas aqui. No primeiro, é mostrada a variação da concentração dos reagentes, que decresce à medida que a reação se processa, enquanto para os produtos aumenta à medida que o tempo transcorre. Num dado ponto, essas concentrações passam a ser constantes e não mais variam. Este ponto, a reação está em equilíbrio químico. No gráfico ao lado, análogo ao primeiro, é mostrada a variação da velocidade das reações direta e inversa, e a partir do equilíbrio elas se igualam. E como saber se um sistema está em estado de equilíbrio? Kuberg e Vach, em 1864, observaram que a concentração molar dos reagentes e produtos em uma reação química em equilíbrio sempre obedecia a uma certa relação, característica para cada tipo de reação e dependente apenas da temperatura. A essa relação eles denominaram de constante de equilíbrio. Assim, é possível recorrer a um valor numérico que mostra se o sistema está em equilíbrio ou não. A constante de equilíbrio expressa a relação entre as concentrações de reagentes e produtos, mediante o sentido que está se considerando. Ela pode expressar também as relações entre as pressões parciais, caso as espécies participantes estejam na fase gasosa. Tendo a reação genérica em equilíbrio mostrada nessa imagem, e considerando o sentido direto, a expressão matemática para a constante em termos de concentração Kc será a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, elevado nos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Quando se quer expressar em termos de pressões parciais, as espécies participantes, conforme dito anteriormente, deverão estar na fase gasosa,
e o raciocínio envolvido é o mesmo, em que os termos P nessa equação correspondem às pressões parciais de cada participante na reação. Assim, nós temos o que nós chamamos de constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, ou Kp. Aqui é mostrado um exemplo de cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração, em que os gases nitrogênio e hidrogênio estão em equilíbrio químico com a amônia. São dados os valores das concentrações molares no equilíbrio. A constante de equilíbrio é dada por essa expressão, em que a concentração da amônia tem 2 como seu expoente, uma vez que esse é o seu coeficiente estequiométrico, enquanto que os gases hidrogênio e nitrogênio apresentam como expoente o 3 e o 1, respectivamente, já que eles são seus coeficientes estequiométricos. Substituindo os valores informados para as concentrações molares no equilíbrio, chega-se ao valor da expressão da constante de equilíbrio, Kc, para essa reação, que é de 61,6. Vale lembrar que esse valor é para uma dada temperatura, e que caso ela seja modificada, será alterado o valor da expressão da constante de equilíbrio. Numa análise geral, o que de imediato a constante de equilíbrio nos informa é o favorecimento de uma reação reversível. Assim, caso o valor da constante de equilíbrio seja muito baixo, a reação estará favorecida no sentido dos reagentes, enquanto valores altos indicam a tendência de favorecimento dos produtos. Realize agora as atividades previstas em nosso ambiente virtual de aprendizagem e verifique o andamento do seu aprendizado.